Oi, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Michelle, esse é o canal Testemunho Narrado. Bom, muito obrigada por estar aqui mais uma vez, assistindo, me acompanhando. E hoje eu tenho mais um testemunho para você. É um testemunho bem simples, talvez você ache, ai meu Deus, que testemunho chato. Mas, gente, é algo que aconteceu há muitos anos, inclusive eu tô relutando para contar isso aqui, porque já tem muitos anos, tem muito tempo, eu era criança, mas já tem algum tempo que Deus tá me incomodando quanto a isso, e eu acho que a gente tem que parar de pensar que as coisas são simples, né? Quando na verdade Deus quer usar a simplicidade mesmo. E vamos lá. Bom, eu tinha uns 6, 7 anos na época, mais ou menos, e naquela época eu já sabia andar de bicicleta. Nossa, eu era muito pra frente. Meu Deus do céu. E aí, eu e minha irmã, a gente ficava em casa, né, sozinha, desde muito novinhas, porque minha mãe trabalhava e tudo mais, então a gente não tinha com quem ficar, e ficava eu e ela dentro de casa. Mas, a gente sempre tava na rua, a gente sempre tava querendo, assim, ficar na rua, né, brincar com os coleguinhas, a gente ia pra escola e tudo, mas sempre a gente brincou muito na rua. E em um certo dia eu fui pra uma pracinha e nessa pracinha tinha um gari lá e ele tinha uma bicicleta e eu pedi a bicicleta dele emprestada. Conversa vai, conversa vem, né? Que eu era uma criança naquela época muito pra frente. E esse gari me emprestou a bicicleta dele, gente. Eu era um toquinho de criança, eu tinha uns 7 anos, 6, 7 anos mais ou menos. E eu peguei essa bicicleta. E quando eu montei na bicicleta, o freio dela era no pedal. E eu não sabia, gente. Meu Deus do céu. Até hoje eu penso, Meu Deus, onde que minha cabeça tava, né? como uma criança não tem juízo nenhum, né? Mas aí foi, peguei essa bicicleta e aonde eu estava tinha uma praça e era tipo um morrinho, e chegava no meio da praça e descia um morro. Esse morro era bem inclinado. E daí, quando eu fui, que eu tava na bicicleta, né? A minha mão era muito pequena e eu não dei conta de virar o guidão, porque era muito grande. E nisso eu virei direto nesse morro. E glória a Deus que não tinha nenhum carro vindo, glória a Deus que era só eu, Deus e a bicicleta ali, e o homem lá trabalhando. E aí eu fiquei muito calma. Falei, não, agora já era, né? Vamos lá. Mas nesse morro que eu tava, tinha um outro morro bem grande. Quando eu olhei pra cima, eu vi que tava vindo uma caminhonete. E aquilo me apavorou. Eu fiquei com muito medo, porque eu não conseguia frear a bicicleta. Eu era muito pequena. Eu tava sem controle na bicicleta, ou seja, eu ia cair qualquer hora, né? Eu já imaginava que eu iria cair. E dito e feito, de repente, caí. Caí, não sei mais o que houve, não sei o que deu. Eu só sei que quando eu acordei, tinha um monte de gente à minha volta e eu perguntei, gente, o que tá acontecendo? Porque eu tava de bicicleta, de repente eu acordei com aquele monte de gente na minha volta, né? Uns me dando água com açúcar, outros me perguntando como é que eu tava, o que eu tava sentindo, se eu quebrei alguma coisa. E eu assim, meu Deus, eu tô bem, levantei assim na hora. Assim, realmente, literalmente, sem juízo nenhum. Sem, assim, sem pensar no perigo, né? No que aconteceu ali comigo. E aí, minha mãe chegou, né? Demorou muito pra ela chegar. Ela chegou, me levou no médico. E graças a Deus, eu não tive nada, não quebrei nada. Eu não sentia dor nenhuma, eu só tive um arranhão bem pequenininho na minha perna e foi a única coisa. E o tempo passou, gente. Passou muitos anos depois desse ocorrido e eu comecei a refletir sobre esse episódio na minha vida. Como Deus, ele nos livra quando menos esperamos. Quando a gente nem está pedindo. Quando a gente nem merece, né? E Deus começou a trazer esse livramento na minha vida, na minha mente, sabe? E eu comecei a agradecer ao Senhor pela bondade e misericórdia, porque naquele dia quando eu caí, eu desmaiei.
Quando eu acordei, pra mim tava tudo normal. Pra mim era como se eu tivesse simplesmente caído e, tipo, dormido ali e voltado. Mas não. Eu comecei a refletir sobre isso, sabe? Sobre o que poderia ter acontecido de pior comigo. Porque eu não sei se eu bati a minha cabeça. Gente, eu sinceramente, eu lembro que eu tava ótima. Eu não tinha nada além desse arranhão. E eu comecei a pensar como o Senhor é maravilhoso, como Deus é tão perfeito, né? Nesse momento, assim, que eu poderia não estar mais aqui, né? Mas Deus, ele enviou o seu anjo. Deus, ele me livrou da morte, me livrou de alguma sequela, me livrou de quebrar qualquer membro, porque naquela época, como eu disse, a gente ficava muito sozinha, minha mãe trabalhava e nós dependíamos da minha mãe, né? E assim, se eu tivesse qualquer problema ali, não teria ninguém pra cuidar da gente, pra cuidar de mim, né? E Deus é muito tremendo, Deus é muito maravilhoso. E às vezes os livramentos de Deus acontecem quando a gente realmente menos espera, né? Às vezes a gente procura os problemas com as nossas próprias mãos, mas Deus, ele tá ali para nos livrar, ele tá ali para cuidar de nós, né? E fazer com que aquele momento de tolice, porque por mais que eu era criança, foi um momento de tolice, foi uma decisão tola quando eu peguei a bicicleta daquele gari. Até hoje eu nunca mais vi ele. Ai, Senhor, mas que Deus abençoe a vida dele, né? E eu criei mais juízo depois dessa época, na questão de cuidar da minha saúde, né? Cuidar do meu físico mesmo, né? E assim, gente, eu tô contando isso porque os livramentos que Deus nos oferece, às vezes são coisas que a gente nem percebe. Às vezes Deus deu o livramento e a gente ficou quieto, a gente não agradeceu, a gente ficou num lugar onde nós deveríamos reagir, né? Nós deveríamos olhar e lembrar e ver a misericórdia de Deus trabalhando, né? Eu levei muitos anos para mim recordar esse fato e glorificar a Deus. Até hoje, né? Depois que eu comecei a refletir sobre isso, eu sempre agradeço a Deus pelo cuidado, pelo livramento, pelo amor que Ele teve pela minha vida. E que você possa ter atenção, sabe? Também, assim como, por mais que foi depois de anos, que você possa ter atenção ao cuidado de Deus com a sua vida. Porque se Ele tá te livrando, é porque Ele te ama. Às vezes a gente não vai ser livrado. Às vezes nós não vamos receber o livramento do perigo. Vamos acabar tendo que viver aquela situação complicada. Mas lembrar que Deus, ele pode nos livrar dentro daquela dificuldade, né? Dentro de algum problema e o nome dele ser glorificado. E não reclamar, não murmurar, não desanimar, sabe? Não deixar nossa fé esmorecer, porque às vezes o problema às vezes é tão grande, a dor é tão grande na nossa vida, né? No nosso físico, no nosso emocional, que às vezes a gente desanima, a gente deixa, né, a nossa fé se esmorecer. E Deus, nesse dia, Ele quer que você permaneça firme, porque o livramento pode ser dentro da sua dificuldade, dentro do seu problema, dentro da fornalha mesmo, né? E que Deus possa te abençoar. Espero que, de alguma forma, esse testemunho tenha falado com você e que seu dia seja uma bênção, que você possa refletir nos livramentos que o Senhor tem te dado ao longo da sua vida e que você nem se deu conta, que a sua memória ela possa ser refrescada para que você possa glorificar o nome do Senhor e ver o tanto que Ele foi bom para a sua vida. Em nome de Jesus, amém? Até mais, gente!